capítulo 3, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: lembrem-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem a sua voz, a voz do Senhor, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião. Na NVI diz assim: por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, como na rebelião. Agora eu quero que você vá comigo em Êxodo capítulo 32, verso 1. Aqui nós vemos Paulo falando à igreja, né, dos Hebreus, na carta que ele escreve à igreja dos Hebreus, dizendo assim: como foi dito lá no passado, aos seus antepassados. Ele diz: hoje não ajam como eles agiram, não endureça o vosso coração e não se rebelem contra Deus. E aí eu vou explicar agora por que ele aplica, né, o passado, e onde foi exatamente que eles, né, começaram a viver esse processo de endurecimento de coração. Diz assim, Êxodo capítulo 32, verso 1: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou Arão e disse: levanta, Arão, e faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Arão, então, pressionado, lhes disse: tirem os vossos brincos, os vossos pendentes de ouro que estão em suas orelhas, nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e filhas, e tragam até mim. Então todo o povo arrancou os seus brincos e pendentes de ouro e entregaram a Arão. Ele então tomou de suas mãos e trabalhou o ouro em um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então eles disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que tirou da terra da escravidão, da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante daquele bezerro e apregoou, dizendo: amanhã será uma festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo se assentou para comer e beber. Depois levantou-se para se folgarem, ou para a farra, em algumas versões diz. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que você fez subir do Egito se corrompeu, e depressa tem se desviado do caminho que eu lhe tenho ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, perante eles se inclinam e oferecem sacrifícios, e disseram: este é o Deus de Israel que os tirou da terra do Egito. E disse mais o Senhor: tenho visto que este povo é um povo de dura serviço. Em algumas versões diz: tenho visto que esse povo tem um coração duro. Em outras versões diz: eu tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, peça que Deus venha ministrar o seu coração nesta noite. Obrigado, Jesus. Obrigado porque podemos cultuar ao Senhor, adorar o seu nome. Obrigado por podermos ter esse tempo, Deus, em ouvir a sua voz, compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. E eu peço, Espírito Santo de Deus, que tudo aquilo que o Senhor deseja falar, nós possamos compreender. Eu peço, Espírito Santo de Deus, que o coração dos teus filhos, da tua igreja, possa de alguma forma, Deus, se sensibilizar à verdade do Senhor, e dentro desse processo de verdade, compreender, ó Deus, o teu plano, e não venhamos endurecer o nosso coração. Pelo contrário, que possamos nos permitir sermos ministrados. Tira do lugar do desânimo, tira do lugar do ceticismo, tira-nos do lugar da incredulidade, Deus. Tira-nos do lugar de arrogância, de soberba, de crítica, e nos permita entrar na sua presença despidos de nós mesmos, para ouvirmos a sua doce voz. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Roberto. Muito obrigado, filho. O tema da mensagem hoje é obstinação, vencendo a obstinação. A obstinação, ela pode ser traduzida biblicamente como a dura cerviz, como o coração endurecido. Ou seja, quando a Bíblia fala de coração, não está falando do órgão que bombeia sangue, está falando do gerador de emoções, que é o nosso cérebro. E dentro de uma compreensão mais clara, né, da biologia do ser humano e da psicologia, né, da psiquiatria,
nós compreendemos, pode baixar um pouquinho para mim, nós compreendemos que o coração endurecido, a dura cerviz, como esse texto fala, é a obstinação na mente, é aquela mentalidade obstinada. O que é uma pessoa obstinada? A obstinação, antes de entendermos o que é uma pessoa obstinada, nós podemos ser obstinados com pessoas, relacionamentos, podemos ser obstinados dentro do casamento, podemos ser obstinados com o próprio Deus. A definição de obstinação, ela se declara assim: é aquele que não se deixa convencer, aquele que é inflexível, aquele que é irredutível. Biblicamente, obstinado significa se rebelar, ser recalcitrante. É aquele que persiste em fazer do seu jeito, que não se deixa fazer como deveria ser feito. Então existem pessoas que elas estão enfrentando crises financeiras, profissionais, conjugais, porque, Rafael, elas são obstinadas. Existe um padrão, biblicamente compreendemos que existe um princípio. Pela lei humana no nosso país, um código penal, existe uma regra, mas existem pessoas que elas insistem em sair das regras. Elas insistem em fazer do seu jeito. E nós precisamos entender que quando se fala de obstinação, ela traz destruição, fracasso, miséria e dor. Às vezes temos enfrentado dias desconfortáveis. Clamamos a Deus, Denise, e parece que Deus não nos responde. Buscamos por um milagre, mas o milagre não acontece. Insistimos em viver uma vida melhor, uma história melhor, mas parece que as portas não se abrem, as coisas não vão para frente. E às vezes perguntamos: por que isso está acontecendo? Pois eu posso dizer para vocês que um dos elementos que mais tem gerado fracasso, dor, situações desconfortáveis, chama-se a obstinação. A Bíblia Sagrada, ela está cheia de exemplos de homens e mulheres que foram obstinados, que se apresentaram, José, como dura cerviz, com o coração endurecido. E o resultado para cada um deles não foi nada boa, pelo contrário, foi destrutivo. Quando a Bíblia usa esse termo, dura cerviz, né? O próprio Deus falando aqui em Êxodo da dura cerviz, originalmente esse termo ele era usado para descrever um boi que se recusava a ser conduzido pelo cabresto do fazendeiro. Então, na cultura, né, na agricultura antiga, não existiam máquinas de arar a terra. Então o que eles faziam? Colocavam o arado, aquela peça de madeira, com facas, né, como se fossem foices no chão. E aquele arado, ele era colocado em 2 ou mais bois. E eles então puxavam aquele arado para que a terra fosse preparada, virada, para que a semente fosse lançada. E o boi, ele precisava, breque, andar exatamente como o fazendeiro queria que ele andasse. Tinha uma posição para a plantação, para o semear. Mas alguns animais, eles não queriam andar segundo aquilo que o fazendeiro estava determinando. Então o fazendeiro, ele ia atrás tocando o boi. E não deveria ser de uma forma agressiva, mas ele ia tocando, batendo ou nas partes de baixo aqui da pata, ou na nuca do boi, onde ele ia conduzindo o boi para onde ele ia. Ai, boi, araí, boi, ai, ai. Mas tinha um boi que ele não queria. O fazendeiro queria que ele fosse para um lado e ele ia para o outro. E quando o fazendeiro insistia, ele endurecia a nuca, o pescoço. Então cerviz é essa região aqui. E aquele boi rebelde que não seguia a direção do fazendeiro, ele era um boi que trazia frustração para o dono da terra. Era um boi que, não seguindo a direção que ele deveria seguir, ele não trazia resultado, já ele não tinha um papel na fazenda. Então quando Deus usa esse exemplo, né, esse termo da dura cerviz, Deus está falando de um animal, né, comparando a um animal que ele resistia a ser dirigido por aquele que estava dirigindo. Pastor, mas Deus estava comparando ao animal? Era uma forma deles compreenderem exatamente o que Deus estava falando. Dura cerviz, coração duro, obstinado. O boi não queria fazer o que ele deveria fazer, o que ele era mandado fazer. Ele queria fazer, mas o que ele queria fazer, o desejo dele. Agora, saindo disso e entrando aqui no livro de Êxodo que nós lemos, quando Deus usa o termo dura cerviz, Kelly, se trata do quê? De um povo que foi tirado da escravidão do Egito, a nação de Israel. Ficaram
quase 500 anos, 400 e poucos anos dentro do Egito, 300 e poucos deles escravizados. Êxodo capítulo 3, verso 8, eles clamam ao Senhor dizendo que não suportavam mais aquele período de escravidão. E Deus então, no capítulo 3, verso 8 diz: eu ouvi o clamor do meu povo, entendi que eles estão sofrendo, e vou livrá-los das mãos dos seus opressores, dos seus exatores. Vou tirá-los de uma terra de escravidão e vou levá-los para uma terra boa, uma terra que emana leite e mel. E assim Deus levanta Moisés, prepara Moisés. Moisés então vai até Faraó, diga: liberte o meu povo. E Deus diz assim: eu vou endurecer o coração de Faraó, inclusive, porque eu quero provar para Faraó que os deuses que eles adoram no Egito, eles não têm poder algum. Então a Bíblia diz que Moisés vai a Faraó a primeira vez, diz: liberte o povo do Senhor para que adore no deserto. O Faraó disse: vai. Depois volta atrás, Deus manda a primeira praga, a segunda vez ele liberta, não liberta, praga, foram 10 pragas. Mas qual foi o papel das pragas? Não foi castigar o Egito, mas foi revelar aos egípcios e aos hebreus que os deuses que eles adoravam, Léo, não eram deuses que tinham poder, pelo contrário, eram deuses sem poder. Cada praga confrontou uma divindade egípcia. Isso para que o povo, antes de ir para a escravidão, pudesse entender que quem tinha o domínio, o controle e o poder era o próprio Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Depois das 10 pragas, Deus mostrando para eles que estava com eles, Faraó libera-os. Quando eles chegam frente ao Mar Vermelho, o mar está fechado, eles entram em desespero, já começa a murmuração. Não tinha cova o suficiente no Egito para a gente ser enterrado lá, não. Moisés vai a Deus, diz: Deus, o que eu faço? Deus fala para ele: por que você pergunta a mim? Diga para o povo que marche. Então Moisés, no outro dia pela manhã, bem cedo, ele toca as águas com um bordão que ele tem à mão. Deus falou: usa o que você tem à mão. E ele toca, e a Bíblia diz que o mar se abre, e aquele povo passa seco. E quando eles terminam de passar, os egípcios querem segui-los, porque estavam novamente querendo escravizá-los, e são mortos no Mar Vermelho. Você conhece a história? Depois eles entram no deserto, um lugar desconfortável, não tinham o que comer. Deus mandava maná todos os dias, uma espécie de uma semente seca, como se fosse uma aveia, que eles podiam fazer várias coisas. Todos os dias, sob a areia, eles colhiam maná. Quando eles tiveram sede, clamaram ao Senhor. Deus mandou água fluindo da rocha, e essa rocha acompanhava eles onde eles estavam. Olha que coisa maravilhosa, uma rocha andante. Eles chegavam no lugar, paravam, a rocha aparecia. As roupas não se rasgaram, os sapatos cresciam junto com os pés. As mulheres entrariam em desespero num lugar desse. Sim ou não? O que seria de vocês sem um sapato novo? A Laíde, gente, ela ficou tão triste que ela quase chorou quando falou nisso. Ela tem que torrar o bigode da Laíde. Durante o dia, Deus acompanhava eles como uma nuvem de glória. Durante a noite, Darcy, Deus acompanhava eles como uma coluna de fogo, porque a noite no deserto esfria muito, aquecia eles. E Deus era com eles o tempo todo. Depois de um tempo de caminhada, Deus falou: eu estou levantando vocês como nação. E como nação vocês precisam ter uma lei, vocês precisam ter um código penal, como todas as outras nações. Então Deus diz para Moisés, o libertador, o estatista, ele era ali o governador, o líder daquela nação. Deus falou assim: Moisés, sobe o monte Sinai, porque eu quero entregar a você as leis. E a Bíblia diz que Moisés chama o povo e diz assim: fiquem aqui, montem acampamento aqui, não saiam até eu voltar, que eu vou ter com Deus, não sei quanto tempo eu levo, e eu volto, para que a gente siga a viagem agora como povo organizado, uma nação. Porque quando eles chegaram no Egito, eles eram uma família. Era uma família de 12 filhos que tinham seus casamentos, seus filhos, que foram para o Egito, guardado por José, um dos irmãos que se tornou governador do Egito. E agora, quase 500 anos depois, eles se tornam um povo com milhares de pessoas. Eles precisavam de uma organização, de uma ordem. Você vai pegar o livro de Êxodo, e Levíticos, são 43 capítulos só de organização. Deus colocando em ordem a nação. Mas vamos lá. Moisés sobe o Sinai, e ele começa a ter com Deus, e Deus começa a declarar para ele. Nós temos a ideia que Moisés subiu no monte Sinai, e Deus pegou umas pedras assim, pegou no chão, escreveu uns negócios na pedra e deu para ele e falou: pode descer. Mas não, Deus não deu apenas os 10 mandamentos nas pedras, como a Bíblia diz que ele escreveu. Mas Deus deu a direção como seria. Cada uma das leis foram definidas como deveria ser. Deus não entrega para Moisés nesse período apenas os 10 mandamentos. Deus fala como seria o tabernáculo, como seria o trabalho levítico, a adoração, o culto a Deus. Moisés fica mais ou menos 40 dias no monte Sinai.
E confesso para vocês que lendo o texto, é visível que Moisés, cara, você não estava com muita vontade de voltar não. Consegue imaginar você estar com Deus? Você não vai insistir muito em voltar. Quem já teve assim naquele congresso, aquele seminário, aquela conferência que você não quer que acabe? Levanta a mão, quem já passou por isso? Fala, não, aqui tá bom, a gente faz igual Pedro. Tadeu, vou montar aqui uma tenda para mim, uma para o Zerci, uma para o pastor Leandro e uma para Jesus, vamos ficar aqui. Mas ele não estava muito com vontade de voltar, porque estava ouvindo o próprio Deus falando com ele. Porém Moisés começou a demorar. E o povo começou a ficar impaciente. Uma hora eles chegam por mão de Moisés, Arão, que eram os sacerdotes, assim: cadê Moisés? Cadê o cara que nos libertou? O cara sumiu, abandonou nós aqui. Deve ter morrido. Um urso, um leão deve ter pego ele aí no monte. E agora nós vamos fazer o quê? Vai abandonar nós aqui? Nós queremos deuses. Preste atenção que ele diz assim: nós queremos deuses. Por quê? Porque a mentalidade deles ainda estava lá no Egito. Deus tinha tirado eles da escravidão, mas não tirou a escravidão deles. E eles falaram: nós queremos deuses, nós queremos uma imagem, porque essa é a imagem que eles tinham, que o egípcio se prostrava. Só que Deus tinha confrontado cada uma das divindades do Egito e provado para eles que eles não tinham poder. Mas o problema é que a mentalidade deles era obstinada. E quando eles obstinavam em algo, eles queriam fazer do jeito deles e não de Deus. Eles pressionam Moacir tanto Arão, que Arão, fraco na sua liderança, diz: ok, então tirem os brincos. Quais brincos? Se eles eram escravos. Os brincos que eles tinham ganhado como despojo dos egípcios quando eles saíram. Deus falou: vocês foram escravos, mas eu vou restituir todo o tempo que vocês trabalharam como escravo. E eles saíram de lá com uma verdadeira fortuna em ouro, prata, dada pelos próprios egípcios, como presente para eles saírem da terra. Pois eles pegaram aquilo que Deus deu como bênção, colocaram no buril, um lugar de derreter ferro, cobre, ouro, e derreteram. E ali saiu um bezerro de ouro, um ídolo, algo que o Senhor sempre abominou. E Moisés estava lá, ouvindo Deus, extasiado, cheio da glória de Deus. Chega uma hora que Deus fala assim: parou, Moisés, deu ruim aqui. E o que me chama a atenção, se você puder ir no texto comigo, o que me chama a atenção é como Deus fala com eles, com Moisés. Deus diz assim no verso 8. Opa, não abri água. No verso 8 disse assim, verso 7: então disse o Senhor a Moisés: desce depressa. Deixa eu chamar a tua atenção aqui. Desce depressa, porque o teu povo, olha isso, o teu povo que você fez subir do Egito tem se corrompido. Entenda uma coisa: quando você começa a se obstinar, endurecer o seu coração e fazer só do seu jeito, você já não é mais visto por Deus como dele. Quando esse povo começa a obstinar, se rebela contra o próprio Deus, Deus fala assim: agora o povo é teu, o problema é teu. Agora a situação desconfortável é tua. Por quê? Porque eles rejeitaram Deus. Ele falou: o teu povo é obstinado, ele tem uma dura cerviz. Este povo é um povo que endureceu o seu coração. Eles não me querem. E essa realidade que nós encontramos aqui no texto, talvez seja a realidade de algumas pessoas. A rebelião desse povo, a obstinação desse povo lá no deserto, fez com que eles sofressem 40 anos. Por quê? Porque o coração deles era endurecido. Existem pessoas hoje que não entendem por que as coisas não acontecem, que as portas não se abrem, como eu disse, mas elas não estão vivendo. Por quê? Porque o coração delas endureceu demais. O que é um coração endurecido? O que é uma pessoa obstinada? É você, mesmo sabendo qual é o propósito de Deus, você insistir em fazer o teu propósito. Mesmo sabendo qual é a vontade de Deus, você tentar fazer a tua vontade. Existem situações que nós precisamos ouvir Deus para compreender para onde Deus quer nos levar. Agora, existem situações que você já sabe através dos princípios. Por exemplo, pessoas que insistem no namoro que está fora de um padrão de Deus. É uma pessoa obstinada: não, mas Deus vai salvar ele, Deus vai transformar ela. Obstinação. Pessoas que insistem em viver o adultério, a traição. Pessoas que insistem em viver o roubo na empresa, a falta de caráter. São pessoas obstinadas. Você conhece o princípio, mas insiste em não viver o princípio. Foi exatamente isso que o povo fez. Você conhece o mandamento, mas insiste em não viver o mandamento.
O obstinado, o coração endurecido, é aquela pessoa que insiste em conseguir os seus objetivos, mesmo depois de advertido do perigo. Obstinado é aquela pessoa que defende o seu ponto de vista, se submete a esse ponto de vista, querendo realizar a sua própria vontade, mesmo sabendo que ela vai te levar à destruição. Como eu falei, tem situações que você precisa ouvir Deus. E se você tem uma situação que você quer ouvir Deus, e Deus falar com você que não é aquilo que Ele quer para você, e você insistir em fazer, isso é obstinação. Diz assim: por que vocês continuam com o coração endurecido? Por quê? Pastor, como é que eu posso entender esse processo, né, da vontade de Deus? Existem situações que nós vamos entender a vontade de Deus simplesmente lendo as Escrituras Sagradas e conhecendo o princípio. Aliás, você não precisa nem ler a Bíblia dentro de algumas situações. Simplesmente você tem que ter ética e caráter. Mas tem gente que é obstinado a isso. Ele quer fazer do jeito dele. Por exemplo, você precisa ler a Bíblia para saber que roubo é errado? Seja sincero, precisa? Não precisa. Você precisa ler a Bíblia para saber que adultério, que trair o seu cônjuge é errado? Não. Você precisa ler a Bíblia para saber que você, como pai ou mãe, precisa ser presente na vida dos seus filhos constantemente? Você precisa ler a Bíblia para saber que na empresa que te contratou, que paga um salário, que assinou a tua carteira, você tem que seguir as diretrizes que ela definiu? Não. Mas tem pessoas que elas insistem em fazer do jeito delas. Gente, as pessoas elas se tornaram, Bruno, tão obstinadas que elas estão tentando até reescrever a Bíblia. É verdade ou não é? As pessoas querem atualização. Existem igrejas que elas estão eliminando parte da Bíblia. Não, esse capítulo aqui Deus era muito malvadão, deixa de lado, não precisa seguir. Não, esse aqui Deus foi muito duro. Ei, até quando Deus nos corrige, Ele nos corrige porque Ele nos ama. Mas o obstinado não aceita a correção. Tem muita gente hoje fracassando, vivendo miséria, vivendo fome, vivendo até doenças. Não é porque Deus está castigando, é porque a obstinação dela levou ela a essa destruição. Então, primeiro, eu vou compreender a direção de Deus quando eu conheço os princípios, os valores, a ética. Segunda situação, eu vou compreender a direção de Deus pela palavra de conselho. Seja um aconselhamento de um pastor, de alguém que conhece o princípio, seja através de uma mensagem pregada como essa, seja através de um devocional onde Deus fala com você. Existem outras formas, Alexandre, que Deus vai falar conosco através de um profeta, através de uma revelação. Acredito no ministério profético, por mais que tenha gente brincando com isso. Existem outras formas de Deus falar conosco, que às vezes é até pela dor, pelas situações desconfortáveis, as pequenas perdas, e a gente começa a parar e falar: opa, tem alguma coisa errada aqui. Eu não sei você, mas se eu enfrento situações desconfortáveis, eu paro e falo: tem alguma coisa errada. Entenda uma coisa, você pode até cometer um erro, Luiz, nós podemos até desviar da rota, sair do trilho. O ponto não está em você cometer um erro, o ponto está em quando você é confrontado. Juarez, nós continuamos a insistir no erro. E Deus diz assim: este povo é um povo de dura cerviz. Não abaixa a cabeça, ele não se rende, ele não se submete, ele não se prostra. Quais são as consequências de uma pessoa com um coração duro, de uma pessoa obstinada? Se você puder, anota comigo lá, vamos compreender. A primeira coisa que nós encontramos como consequência de um obstinado está na mesma história, no capítulo 33, vai um pouquinho para frente, no verso 3. Capítulo 33 de Êxodo, verso 3. A primeira consequência, o primeiro resultado negativo de uma obstinação, está aqui. E disse mais o Senhor a Moisés. Olha aqui, vamos só para entender. O povo sai do Egito, se rebela. Deus manda Moisés descer. Quando Moisés desce e vê aquele povo fazendo festa, a Bíblia diz que eles estavam despidos na farra. Quando você lê o original do hebraico, diz ali, né, que eles estavam na farra, eles estavam folgados. Mas Moisés, ele vai dizer que eles estavam despidos. Ele diz: vistam-se. Imagine o nível da festa, imagine o nível da bagunça. Eles estavam cultuando como os egípcios cultuavam.
Há uma linha da teologia que acredita que eles estavam até em envolvimentos, não preciso entrar em detalhes, você já entendeu. Quando Moisés vê aquilo, Moisés ele fica indignado, falando assim: vocês são loucos. Que ele está com as 2 tábuas das leis, com os 10 mandamentos na sua mão, ele joga as pedras no chão, de tanta indignação ele quebra. Ele fala: vocês são malucos, vocês são doidos. E ele acaba com aquela bagunça, precisa de uma liderança para isso. Ele acaba com aquela farra, literalmente. E no capítulo 33, então, ele volta para Deus. Ele volta para Deus, dizendo: Deus, deu ruim aqui, mas estou tentando arrumar. Olha o que Deus fala para ele. Capítulo 33, verso 3. E disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o teu povo que você fez subir da terra do Egito. Eu já não considerava eles mais como dele. Vai para a terra que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo que a tua descendência eu daria. Que então Deus estava dizendo: pode sair do Egito e vão para o lugar que vocês estão esperando chegar. Mas olha a consequência: porém eu não irei com vocês. Ele diz: eu vou mandar um anjo diante de vocês, porque eu fiz uma promessa, eu vou cumprir essa promessa. Eu vou lançar os inimigos de vocês fora, os cananeus, os amorreus, os heteus, perezeus, evezeus, jabuseus. Eu vou dar a vocês uma terra que emana leite e mel, mas eu não irei no meio de vocês. Por quê? Porque vocês são um povo, aqui não diz de dura, ali diz obstinado, né? Na NVI. Porque vocês são um povo de dura serviço. Porque vocês são um povo obstinado. E se eu for com vocês, Deus diz assim: eu vou acabar com vocês. Eu vou destruir, não vou aguentar não. Nossa, que Deus malvado. Não, Deus malvado é um Deus justo. A primeira consequência de um coração obstinado, que ele não se rende a Deus. Ele sabe que está fazendo o que não deveria fazer, sabe que está andando como não deveria andar, sabe que está agindo do jeito que não deveria agir. E quando ele é confrontado, ele continua no mesmo caminho, sem mudar, sem se submeter, não abaixando a cabeça. Ele perde a presença de Deus. Você pode perder tudo na sua vida, agora se você perder Deus, já era. Você pode não compreender isso. Era uma boa você ter dito um amém agora. Que amém você diz: é verdade, assim seja. Você pode perder tudo, você pode perder carro, pode perder casa, pode perder empresa, pode perder emprego, pode perder tudo. Agora se você perder Deus, você perdeu tudo. Deus falou para eles: vão, mas eu não vou com vocês. É nesse episódio, Aline, que Moisés diz: não, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Não vou não, quero ficar com o Senhor. Porque Moisés tinha um coração quebrantado, o povo não. Existem situações que nós clamamos a Deus e Deus não nos responde. Existem milagres que nós pedimos para Deus e as coisas não acontecem. Existem portas que nós buscamos em Deus e elas não se abrem. E a gente fala assim: parece que Deus não está me ouvindo. Não é que Deus não está ouvindo, é que você já perdeu a presença dele, a direção dele, a caminhada com ele faz tempo, por conta da obstinação, não se prostrar. Eu lembro de um tempo, amados, que talvez até por conta da nossa religiosidade, nós chegávamos na igreja e a primeira coisa que a gente fazia quando chegava na igreja, naqueles bancão de madeira ainda, quem lembra? Você dobrava o joelho. E às vezes o cara nem orava, ele fazia uma reza ali, né? Ele repetia a mesma coisa, que ele sempre dizia a mesma coisa, mas ele levantava. Existia um tempo que quando a gente ia orar, antes de dormir, a gente dobrava o joelho ao lado da cama. Existia um tempo que quando a gente ia fazer uma oração, até pela refeição, se estivesse usando um chapéu, tirava o chapéu e se prostrava. Esse tempo acabou. A gente chega na igreja e a gente não consegue se prostrar diante do Senhor. A gente canta uma música: eu me prostro, ou nos prostramos, e a gente não consegue nem isso. Qual foi a última vez que eu e você dobramos o nosso joelho para falar com Deus? Não estou dizendo que isso é regra. Isso para alguns pode até ser um sinal até de religiosidade. Mas qual foi a última vez que nós nos prostramos diante do Senhor e falou aqui: eu me rendo ao Senhor? Tem gente que ele só vai fazer a vontade de Deus desde que a vontade de Deus seja igual a dele. Tem a história do rapaz que ele está namorando com uma moça na igreja. E ele já tinha pedido vários sinais para Deus, se aquela era a moça. E ela era uma moça que não servia para ele, não encaixava na realidade dele. E ele insistia, pedia para o pastor orar, pedia para o líder orar. E todo mundo que orava falava: rapaz, meu discernimento é que não é para você ela não, viu? Acho que você tem que orar por outra. Mas ele estava obstinado que ele queria ela. E ele queria uma resposta de Deus.
Então um dia ele foi orar, pegou a foto daquela moça, imprimiu a foto, colocou assim, né, no quarto dele. Ele não tinha um espaço, um móvel, então ele colocou a foto de pezinho assim na janela e começou a orar e falou: Deus, se essa foto ficar de pé onde ela está até o final da minha oração, é um sinal do céu que é para eu namorar com ela. E se ela cair, não é, mas ele encaixou bem bonitinho assim para ela não cair. E ele fechou um olho e ficou aberto o outro. Senhor Jesus, eu oro pela Joaninha, que o Senhor abençoe. De repente vem uma coluna de vento assim, derrubou. Quando derrubou, ele falou: calma Deus, o senhor não entendeu, vamos começar de volta. É óbvio que essa é uma história com E, não é a verdade, mas tem sido a realidade de algumas pessoas. Ele insiste do jeito dele. Sabe aquele cara que diz: não, Deus está aqui dentro de nós. Ele só está dentro de você se você reconheceu Jesus como Salvador e é obediente. Ele diz: aquele que faz a minha vontade, eu estarei com ele. Agora aquele que se rebela à minha vontade, eu não estou com ele. E esse povo perdeu a vontade de Deus, perdeu a presença de Deus. Segunda consequência de um coração obstinado. Quem está me entendendo, diga amém. Segunda consequência de um coração obstinado. Vai comigo em Provérbios capítulo 29, verso 1. Provérbios capítulo 29, verso 1. Se você conseguir colocar na corrigida, ela vai trazer bem interessante. Ele diz assim, ó: o homem que muitas vezes é repreendido, por quem? Por Deus, pela vida, pelas pessoas que o amam, e endurece a sua cerviz, endurece o seu coração, esse será quebrantado de repente sem que haja cura. Na versão NVT diz assim: quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. A segunda consequência de um coração endurecido, de uma dura cerviz, de uma pessoa obstinada, é cair na desgraça. Está aqui o texto: cairá na desgraça e de repente não vai ter cura, não vai ter mudança, não tem como escapar. Às vezes nós estamos olhando pessoas que caíram na desgraça. De repente a vida do cara vira uma tempestade, uma bagunça. Já viu gente assim? O cara está indo bem, de repente vem um fuzuê, arrebenta, agora fala: meu Deus, o que aconteceu? É a saúde que fica doente, o casamento que vai embora, a empresa que falha e manda embora, os filhos adoecem. O cara fala: mas o que aconteceu? O texto diz: aquele que ele foi repreendido e ele endureceu o seu coração, ele teve uma dura cerviz, ele não se submeteu. A Bíblia diz: virá uma desgraça de repente e ele não vai ter como escapar. Não tem cura. Tem gente que nós olhamos e falamos assim: mas por que isso? Deus está castigando? Não, Ele está vivendo o castigo das suas próprias escolhas. Entenda uma coisa: Deus não castiga ninguém. Quem castiga eu e você são as escolhas erradas que nós tomamos na nossa vida. Desgraça, está aqui o texto. Existem situações de desgraça que nós enfrentamos que não tem reversão, não tem mudança de diagnóstico. Nós não damos conta que isso na verdade é o que? Uma obstinação. Seja uma doença que não tem cura, seja uma perda financeira que não volta mais, que não tem restituição, seja um problema no trabalho que não muda, uma demissão, uma empresa que falha, uma condição dos filhos que de repente você perde o controle. Tem que parar e falar: isso aqui não é a desgraça daquilo que eu obstinei? Outra consequência nós encontramos em Jeremias 19:15, por gentileza. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade. Qual é a cidade? Ele está falando da cidade de Tofete, uma cidade da Judéia. Eu vou explicar daqui a pouco. Ele diz: eis que trarei sobre esta cidade, sobre as suas vilas, todo o mal que eu pronunciei contra ela, porquanto eles endureceram a sua cerviz, não ouviram as minhas palavras. Essa cidade chamava Tofete. Os moradores dessa cidade, eles se afastam de Deus, começam a adorar Baal, começam a adorar um Deus chamado Moloque. E eles começaram a ficar tão obstinados em sua crença, se afastando de Deus, Elvis, que eles começaram a sacrificar os seus filhos. Colocavam no altar suas crianças recém-nascidas e entregavam a Moloque. Queimavam totalmente. Então Deus, vendo toda essa destruição, Deus diz assim: ó, por conta das escolhas que vocês estão fazendo, a morte nunca vai afastar mais de vocês. O sangue será sobre a casa de vocês, sobre as vilas, sobre as cidades. E ele diz nos versos anteriores: a miséria será sobre vocês, a fome será sobre vocês. E não é porque eu estou castigando, é porque vocês escolheram assim.
Ele diz: vocês são um povo obstinado, de dura serviço. É aquele cara que o cara está sofrendo, ele está levando pancada, mas ele continua. Eu sou assim, eu vivi assim, eu nasci assim, eu vivi assim. Só falta ele cantar Gabriela. Essa é a música da obstinação. E o que tem de gente obstinada aí? É assim mesmo, não vou, não quero, eu sou desse jeito mesmo. Pois uma das consequências é a miséria, a morte, o fracasso. E eu poderia ficar aqui vários exemplos de consequências. A mais clara é esse povo que está no Egito. Sai do Egito, entra no deserto. Passagem de 90 dias no máximo no deserto. Eles ficam 40 anos. Por conta da obstinação, da dura cerviz. Eles resistem a Deus. Eles ficam 40 anos no lugar que era para ficar 90 dias. Coração endurecido. Nós podemos endurecer o nosso coração para com o próprio Deus na vertical. Nós podemos, cristiano, endurecer o nosso coração na horizontal, com amigos, com líderes, patrões, casamentos. Uma das coisas que mais tem levado o casamento ao fracasso é a obstinação, não mudar. Tua mulher está dizendo para você: pelo amor do amor, muda. Se você não mudar, eu não aguento mais. E o cara continua do mesmo jeito. Ele está falando para a mulher: pelo amor de Deus, haja de forma diferente, está ruim. E ela continua do mesmo jeito. Isso é obstinação. Insiste, está vivendo a desgraça e está cavando a desgraça cada vez mais. Sai desse lugar, pelo amor de Deus. Quais são os pilares da obstinação? Se você gosta de anotar, anota ali, porque existem alguns pilares que sustentam a obstinação. São 4 pilares. Nós precisamos entender: a obstinação, ela é um passo além da rebeldia. O que é a rebeldia? A rebeldia é quando você desobedece, quando você vai contra. A obstinação é quando você insiste mesmo sendo corrigido. A obstinação é uma teimosia. A gente teima, Sônia. Está vivendo a consequência, está vivendo a dor, fala: mas é desse jeito que eu quero, vai ser assim, dessa forma, e se arrebenta. Vamos lá. O primeiro pilar da obstinação chama-se desobediência. O primeiro passo é o cara começar a desobedecer. Desobedecer o princípio, desobedecer o mandamento, desobedecer a regra. Não, a vida é sem regra. Preste atenção, que hoje está sendo pregado uma vida sem regras. Quem que você acha que está formulando essa doutrina, essa ideologia? Isso não são pessoas, isso é o próprio inferno. Uma vida sem regras, uma vida sem direção, uma vida sem princípios é uma vida de destruição. Quem está entendendo, diga amém. Quem prega anarquia está pregando uma teologia maligna, se eu pudesse usar esse termo. A desobediência. Vamos voltar aqui em Êxodo 32. Deus fala para o povo. Deus fala para Moisés: diga para o povo ficar aqui, vem conversar comigo. Moisés chega para o povo e fala assim: fiquem aqui, eu vou para o monte, me esperem voltar. Mas o que eles fazem? Desobedecem. Eles não esperam. A obstinação começa com a desobediência. O segundo pilar, a incredulidade. Eles estavam tão corrompidos que eles não acreditavam mais em Deus, na direção de Deus. Preste atenção, Deus tira eles da escravidão do Egito, 10 pragas para provar para o povo egípcio que aqueles deuses não eram deuses de verdade. Deus faz abrir o mar vermelho, eles passam seco, fecha o mar vermelho, os inimigos morrem no mar vermelho afogados. No deserto, Deus dá comida, Deus dá água. No deserto, as roupas não se rasgam, o sapato não cresce junto com o pé, Rafael. Mas eles continuam o quê? Obstinados. No deserto, Deus acompanha eles, nuvem de glória, coluna de fogo, mas eles não mudam. Quando Moisés diz eu vou e eu volto, eles não acreditam. Mesmo depois de tudo que Deus fez por eles, eles não acreditam. Incredulidade. Eu não acredito que isso vai acontecer. Eu não acredito que pode ser assim. Terceiro pilar da obstinação, a impaciência. Moisés falou eu vou, mas volto. Quando deu 40 dias, eles começaram a ficar impacientes. Mas não vai acontecer. Sabe o que o impaciente faz? Faz do seu jeito. Sabe que tem muita gente arrebentada porque fez no seu tempo. A obstinação é fazer do seu jeito no seu tempo. Tem coisas que Deus já falou para você que vai fazer, só não falou o tempo que Ele vai fazer. Quem está me entendendo, diga amém.
Impaciência. Tem coisas, gente, escuta aqui, tem coisa que Deus vai falar para você, que Ele vai te dar uma direção. Não é porque isso está incomodando Ele, só quer ver o nível de comprometimento que você tem. Deus fala para você, não vá. Não é simplesmente porque Ele não quer você naquele lugar, Ele quer saber o nível de comprometimento que você tem. Mas a gente é impaciente demais, a gente é orgulhoso demais, a gente é impositivo demais. Tem que ser do nosso jeito. Não vai ser do seu jeito, é do jeito de Deus. Até para orar, a gente quer impor para Deus. Eu determino. Quem somos nós para determinar alguma coisa para Deus? Tem gente que está ensinando, põe Deus na parede. Ei, que é isso? Deus é Deus sem você, e você sem Deus, quem é? E às vezes nós somos obstinados. Tem que ser do meu jeito. Se Deus não fizer, eu estou de mal. Porque Deus, eu não quero mais. Ei, Deus vai fazer a vontade dEle, porque Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Você nunca vai perder em se render a Deus. Nunca. Nunca. Não seja impaciente. Quarto pilar, soberba, orgulho, arrogância. Arrogância é o quarto pilar, e ele é o pilar de destruição. O orgulho, achar que eles eram o centro do universo, que Deus tinha que fazer. Façarão para nós um Deus. Soberba. Se renda a Deus, se submeta a Deus. Não faça do seu jeito. Tem coisa que acontece com a gente que a gente não sabe por que aconteceu. Qual é o antídoto? Anota lá. 3 coisas, elas vão nos tirar do lugar da rebeldia e da obstinação. Primeira delas, arrependimento. O arrependimento fala de mudança de mentalidade. Processo do arrependimento, Adauri, reconhecer. Reconhecer onde você errou. E se você não errou, fala, Deus, eu quero compreender. Confessar e deixar. O confessar é fundamental. Confesse para Deus, seja perdoado. Confesse para o seu irmão, seja curado. Segundo o passo desse antídoto, dessa cura da obstinação, mansidão. Ser manso. O que é a mansidão? É uma característica exterior da ação de quem é submisso. Sabe o que é mansidão? É você abaixar a cabeça. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu me submeto. Eu me submeto. O que nos impede muitas vezes de viver o propósito de Deus dentro da obstinação é a gente não ser manso, a gente não abaixar a cabeça, a gente não se render. E o terceiro passo, humildade. Como a mansidão ela se refere à ação exterior, a humildade se refere a uma disposição interior, que está por trás de toda ação que nos leva a um lugar de submissão e vontade de Deus. Ser humilde. E eu encerro com uma história que está em 1 Reis, capítulo 29, capítulo 21, verso 19. Vai lá comigo, por gentileza. Enquanto você abre, eu vou contando o contexto aqui para a gente poder encerrar. Não é novidade eu falar, Felipe, que o rei Acabe foi um dos piores reis, que passou por Israel. Um rei terrível. Casou com uma mulher maligna chamada Jezabel. Construiu templos para Baal. Cultuou a Baal dentro do templo do Senhor. Matou profetas. Corrompeu o povo. Profanou a crença da nação. Fez tudo errado. Pensa num cara tudo errado. Era Acabe. E no ápice de tudo que ele estava fazendo de errado, perseguiu Elias, matou, fez toda aquela coisa. Um dia ele viu uma vinha, uma plantação de uvas, como é que nós chamamos? De um parreiral, né? Um parreiral. Viu uma plantação de uvas do seu vizinho Nabote e falou, eu quero. Foi lá para Nabote como rei e falou, eu quero comprar. O Nabote falou, cara, é uma herança da minha família, já veio do meu pai, do meu avô, eu não posso te vender, é minha herança, desculpa, rei. Ele falou, mas eu quero. Ele falou, eu não vou te vender, me perdoe. Coração obstinado. Chegou em casa, cheio de manha, chorando no quarto. A mulher dele maligna, que é as mulheres machos, sabe? O que aconteceu? Nabote não quer vender a vinha. Ela falou, como é que é? Eu queria a vinha dele, mas ele não quer me dar. Ela falou, não quer? Então tá bom. Chamou os servos dela e falou, vão lá no templo, aquele sacerdote corrompido que a gente paga propina, sabe? Fala para ele chamar Nabote lá. E diga para ele que você viu Nabote profanando o templo, murmurando contra Deus, xingando Deus. E arruma umas testemunhas falsas, está aqui o dinheiro, paga a propina para elas também. E eu quero que Nabote morra. E aconteceu exatamente isso. Nabote morreu.
as terras de Nabote vieram para o estado e Acabe se tornou dono. Quando isso aconteceu, a injustiça de Acabe fez com que a ira de Deus se acendesse. E aí nós encerramos com esse texto, diz assim, que Deus levanta o profeta Elias para confrontar Acabe, o rei profano, maligno, carnal. Olha o que diz o texto. Então falar-lhe-ás, dizendo assim, Deus falando para ele, para Elias dizendo, falar com Acabe: assim diz o Senhor, porventura não matou e tomou por herança, e não fez mais, dizendo assim diz o Senhor, naquele lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, lamberão também o seu próprio sangue. E disse Acabe a Elias: já me achaste inimigo seu? E ele disse: achei, porquanto já que vendeste para fazeres, se vendeste para fazeres o que era mal aos olhos do Senhor, você se corrompeu. Eis que eu trarei mal sobre ti, arrancarei da tua posteridade, arrancarei Acabe, todo homem, tanto escravo como livre em Israel, da sua casa. Farei a tua casa como casa de Jeroboão, filho de Nabate, como a casa de Baza, filho de Aias, reis anteriores, que Deus eliminou da face da terra a sua família, por causa da provocação em que me provocaste, fizeste pecar Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor: os cães comerão a carne de Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que morrer de Acabe na cidade, os cães comerão. Os que morrer do campo, as aves do céu comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que vendera-se, se corrompeste a fazer o mal aos olhos do Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, incitava o erro, e fez grandes abominações seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora a possessão diante dos filhos de Israel. Para aqui, deixa eu explicar. Deus aqui foi a gota d'água da justiça de Deus. Deus falou: está lembrando toda essa desgraceira que você fez, pois agora vai vir juízo. E olha o que diz o texto. E sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras de confronto de Deus, ele rasgou as suas vestes, cobriu o seu corpo com um saco, jejuou, dormia de cima de sacos e andava mensalmente em humilhação. Então veio a palavra do Senhor a Elias o profeta, dizendo: você viu que Acabe se humilha perante mim? Por conta da sua humilhação perante mim, não trarei este mal aos seus dias, mas ele virá nos dias dos seus filhos, e trarei sobre a sua casa. Coloque-se de pé. Acabe foi um cara que fez tudo, mas tudo errado. Um cara obstinado, coração duro. Mas quando ele foi confrontado pela última vez por Elias, a Bíblia diz que ele se humilhou. E mesmo ele sendo quem ele foi, a Bíblia diz que na humilhação Deus teve misericórdia dele. O segredo está aqui: a humilhação, voltar atrás, ser manso, se necessário for se arrepender, porque Deus, ele vai agir com misericórdia sobre aqueles que se prostram diante dele.